Hoje nós vamos conversar sobre namoro. Ensine a sua filha a defender o seu espaço. Quando a paixão acontece, ela é um sentimento que, assim, ela toma conta da gente. Ela domina, não é? O desejo e a vontade da gente ficar perto daquela pessoa especial, né? Que pode ser o ficante, que pode ser o namorado, é muito grande. E quando isso acontece, parece que na vida nada mais interessa. A única coisa que faz sentido, quer dizer assim, a vida, né, ela só faz sentido se a gente estiver perto dessa pessoa. Tudo, né, o que ele quer, o que ele pensa e o que ele deseja é como se fosse isso que a gente tivesse vontade de fazer. E muitas vezes, né, a gente não vai se aperceber disso durante esse processo de paixão. A gente só vai, né, tomar conta, tomar ciência de que isso está acontecendo, muitas vezes quando já é tarde demais. Quando você já está numa situação em que a paixão já passou e que, na verdade, agora ficou um relacionamento, e um relacionamento que muitas vezes pode se tornar até abusivo, né, sem que essa garota perceba. E ela só vai vir perceber isso quando, de fato, a situação está muito complicada. Quando ela já se sente sozinha, quando ela já abandonou os amigos, quando ela já rompeu até muitas vezes com a família, quando a família não tem paciência de conversar sobre essa situação com ela, não é? E isso, obviamente, é uma situação que a gente não deseja para filho nenhum. O que a gente mais quer é que quando eles comecem a se apaixonar, quando essa paixão chegue, que eles tenham condições de lidar com ela sem se machucar. E o que eu estou chamando de espaço? Né? O que eu quero dizer em seu filho ou a sua filha preservar o espaço? A gente ensinar os nossos filhos a preservar o seu espaço. O espaço que eu estou chamando aqui é o espaço que é aquele lugar onde ele se sente bem. Um lugar não só físico, como, por exemplo, a casa dele ou a escola, mas também os seus amigos, a família, pessoas, né, que lhe são significativas, aquilo que ele deseja para a vida dele, ou seja, o estudo, o trabalho, enfim, tudo aquilo, o lazer, ir ao cinema, as coisas que o diverte ou que a diverte, enfim, situações que deixam tanto o nosso filho quanto a nossa filha felizes. Lugares e situações e pessoas que o acolhem, que faz com que ele se sinta bem. E é disso que eu estou falando, de quando a gente se apaixonar, a gente não se deixar envolver por isso. Eu lembro bem, né, que quando eu li essa cartilha, que eu recebi essa cartilha Namoro Legal, que é uma cartilha que fala sobre relacionamento abusivo, eu comecei a olhar uma série de situações, até já fiz uma live aqui para vocês falando sobre ela. Nossa, eu bati o olho e eu me identifiquei, né? Eu vi quantas situações ao longo da nossa vida a gente aprende e aquilo entra na nossa vida como sendo algo normal, né? Entre aspas, normal, porque é comum que a mulher haja desse jeito, é comum que ela faça as coisas dessa forma, ou porque ela vinha fazendo até então. A gente não questiona, a gente não pede explicação, a gente não tenta entender essas justificativas. E isso lembra muito a minha mãe, né? Eu estou sempre trazendo a minha mãe aqui, mas mãe é uma figura muito forte na nossa vida, tanto para coisas boas, como também para experiências que são importantes e que a gente aprende com ela. E minha mãe, obviamente, ela vem de uma geração onde, se eu ainda era de uma geração onde a mulher precisava ser submissa, quer dizer, não tanto mais, mas a minha mãe vinha de uma geração onde isso era muito mais cobrado dela. Então, o que acontecia? Na minha casa, meu pai, ele era a figura principal. Meu pai, tudo girava em torno dele. Então, quando meu pai queria alguma coisa, o que prevalecia era a vontade dele. Então, eu lembro que, por exemplo, todos os domingos, ou praticamente quase todos os domingos, a gente comia cozido, porque esse era um prato que ele adorava comer. E como ele era uma figura muito chata para comer, ele detestava comer, e assim a minha mãe, em geral, aos domingos, ela
fazia cozido. Eu fui crescendo e aprendi a ver que papel de mulher era acolher o marido e dar preferência ao marido para as coisas que ele desejava, para as coisas que ele respeitava ou para as coisas que ele valorizava. E o valor dele era o valor que contava para que toda a família pudesse conviver bem. E eu nem fui essas adolescentes tão submissas assim, não. Eu até fui uma adolescente que briguei bastante pelos meus direitos, né? Que fui uma adolescente que fui bastante ousada. E eu lembro que a minha mãe, ela se preocupava bastante comigo. E a gente conversava muito pouco sobre as coisas que aconteciam, tanto comigo como com ela, porque não havia diálogo naquela época, né? Não havia essa possibilidade da gente contar o que estava acontecendo com a gente. E aí aquilo ficava dentro da visão da minha mãe, como eu era uma adolescente insubordinada, uma adolescente, como diz aqui no Nordeste, muito danada. Mas o mais interessante é que quando eu casei, aquela adolescente danada, ela parece que sumiu. Né? E o que veio foi exatamente aquela minha mãe, ou seja, a esposa que cuida do marido, que cuida dos filhos e que abre mão do seu espaço para poder contemplar o espaço da sua família. E olha, isso é uma coisa que a gente faz e nem se apercebe de que a gente está fazendo isso. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de que a gente conversasse, que a gente refletisse nas nossas relações em casa. Porque o que a gente faz e o que a gente fala, a gente está com isso ensinando a nossa filha, ensinando o nosso filho o que é que mulher faz, o que é que homem faz, o que é que uma pessoa, na verdade, faz, diante de determinadas circunstâncias. Então, é muito importante que a gente tenha isso em alerta, né, com a gente. Se você foi como eu, uma pessoa que abriu mão do seu espaço para deixar encaixar o espaço, né, da sua família, o espaço do seu marido, então está na hora da gente abrir um pouquinho os olhos, porque não vale só para um. Tudo na vida tem que ser um acordo de ambos. Então é importante que a gente não deixe passar. Eu não abria, não era porque meu marido me impunha isso, mas era porque eu, na minha cabeça e no meu conceito, eu achava que essa era a forma correta de lidar. Eu achava que era constrangedor lidar de uma outra forma. Até eu descobri que não era bem assim. Não era dessa forma, né, que a gente conquista os nossos espaços, que a gente se faz querida ou que a gente se faz eficaz numa relação. A gente vai ser tudo isso sendo o quê? Sendo a gente mesma, fazendo aquilo que nos dá prazer. Claro, em comum acordo com o outro, mas é importante que a gente negocie, que a gente divida, que a gente consiga compartilhar e fazer com que ambos, tanto o homem quanto a mulher, né, ou o casal, tenham as mesmas oportunidades. Porque quando a gente abre mão de alguma coisa que é importante para a gente, que é primordial na vida da gente, pode ter certeza que mais adiante ou um ou o outro vai sofrer. Então, é sobre essas questões que a gente precisa, então, conversar com as nossas filhas e conversar com os nossos filhos também. E quando eu digo conversar, é no sentido de a gente fazer o nosso filho ou a nossa filha perceber, primeiro, o que faz eles felizes. Uma conversa, não é? Porque existem, segundo os filósofos, né, 4 coisas, né, que eles conseguiram listar, pelo menos o meu filósofo preferido, o meu professor, né, de filosofia preferido, que é o Clóvis de Barros, ele traz muito essa questão, né, da vida que vale a pena ser vivida, da vida que faz a gente ser feliz. E ele traz, então, o conceito, né, de 4 filósofos, e dentro desses filósofos, o que ele traz, as 4 coisas que ele traz, né, que faz a gente feliz, uma é a gente desenvolver o nosso potencial, o nosso talento, a gente ser o melhor da gente mesmo, fazer aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente tem talento para fazer, sabe,
na sua excelência máxima. Isso deixa a gente muito feliz. A outra coisa que nos deixa feliz é a gente ser companheira dos outros, a gente ter amigos, a gente fazer alguém feliz, a gente perceber que aquela pessoa está muito mais feliz hoje porque eu existo e que isso foi uma coisa muito gratificante. Então, tá com amigos, tá com a família, tá com pessoas que a gente pode ajudar e que pode nos ajudar, ter com quem compartilhar, ter com quem vibrar. Isso é algo, né, que é fundamental na vida da gente. Uma outra coisa importante é a gente definir, né, ou identificar o que me alegra, o que me deixa feliz, pelo que eu tenho tesão na vida, o que me faz, né, ter energia, ter vontade de viver, ter vontade de estar naquele lugar, ter vontade de estar ouvindo aquilo. Então, o que é esse aquilo que eu tenho vontade de ouvir? O que é ou aonde é esse lugar que eu tenho vontade de estar? Isso é muito importante que a gente tenha consciência, porque quando a gente tem consciência, a gente vai perceber que está entrando numa relação de uma fria quando a gente olha e vê, puxa vida, eu não posso mais fazer isso. Por exemplo, eu adoro dançar forró. Então, eu perceber que eu tenho um companheiro que não gosta de dançar forró, hoje isso na minha vida não cabe mais. Então, é muito importante que a gente perceba o que eu gosto, o que me faz feliz. E se você abre essa conversa com a sua filha ou com seu filho, para eles descobrirem, eu gosto de dançar, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de estar na internet, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, essas coisas é muito importante que eles tenham essa consciência, porque é isso que vai nortear que pessoa ele quer do lado dele. Que pessoa ela quer do lado dele? Essa pessoa que está do lado dele ou que está do lado dela está cerceando essas coisas que os fazem felizes? Se tiver, eles vão ficar mais atentos para poder reivindicar o espaço dele e proteger esse espaço dele. Porque quando ele não tem consciência de que coisas ele gosta e passa a fazer só o que o outro quer, gradativamente ele vai esquecendo, ela vai esquecendo e fica achando que a vida dela é a vida do outro. E não é assim. Isso é um relacionamento que mais adiante, sabe, ele não vai achar mais nada de interessante nela, nem ele, nem ela nele, porque ele deixou de ser ele e ela deixou de ser ela. Ela passou a ser aquela pessoa, né, que, na verdade, é o próprio namorado ou a própria namorada. E isso a gente não pode deixar acontecer. Porque quando o namorado ou a namorada se apaixona por alguém, se apaixona porque ela ou ele é daquele jeito. E esse jeito da gente ser, a gente não pode abrir mão. A gente pode até negociar algumas questões que não são tão primordiais, mas coisas e pessoas que são essenciais e fundamentais na nossa vida, a gente não pode abrir mão. A gente não pode deixar que alguém tenha o direito de decidir quem eu vejo, com quem eu falo, com quem eu fico, que eventos que eu posso assistir ou participar. Não. Como diz, né, a quarta coisa que nos faz felizes é que nós somos seres humanos e uma das características do ser humano é exatamente ter o direito de escolha. E esse direito de escolha é que nos faz pessoas capazes de definir a nossa própria vida. E não deixar na mão do outro a decisão sobre o que é que eu vou poder querer fazer ou viver na minha vida. Então, é isso que a gente precisa trazer à tona uma conversa com os nossos filhos. É esse conteúdo, né, sobre o que é que cada um é, o que é que cada um gosta, o que é que faz cada um feliz. E quem são as pessoas que a gente quer do lado da gente, que vai ajudar os nossos filhos a olhar para a vida deles com muito mais qualidade, né? Com muito mais atenção, para não se machucar, para não cair nessa armadilha que a paixão muitas vezes faz a gente cair. E isso é um perigo que a gente pode e deve proteger os nossos filhos. Para isso, a gente pode lançar mão desse poder que a gente tem como mãe, esse poder que também os pais têm como pais.
É o poder de tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente ensina, dos nossos filhos aprenderem com a gente. Claro que a melhor forma da gente ensinar isso é a gente dando o próprio exemplo. Então, quando eu sou uma pessoa mais decidida, quando eu sou uma pessoa que tenho as rédeas da minha vida, meu filho e minha filha aprendem que eles podem e devem ter as rédeas da vida dele. Ao mesmo tempo, quando a gente toma decisões que são decisões que nos fazem felizes, são decisões que os nossos filhos veem que aquilo que a gente escolheu porque não porque o outro quis que eu escolhesse, mas eu escolhi porque é aquilo que me faz feliz. Os nossos filhos também vão aprender a dar valor àquilo que os fazem felizes. Se a gente respeita... tem esse ponto também, hein? Se a gente respeita aquilo que faz os nossos filhos felizes, dentro, obviamente, de um limite de convivência e da saúde deles, vai fazer também com que os nossos filhos, eles adquiram confiança no taco dele, confiança naquilo que ele acha que é importante para a vida deles, e valorize as suas decisões, e valorize o seu bem-querer. E quando a gente ensina para os nossos filhos o que eles devem valorizar na vida deles, e a gente ouve o que eles valorizam e respeita também aquilo que está sendo dito por ele, mas a gente consegue chegar próximo dos nossos filhos e com isso aprenderem desde cedo com a gente como não se machucar num relacionamento afetivo. Portanto, ensine ao seu filho e à sua filha que existe um lugar certo de se viver. É aquele lugar que tem a ver com as suas especificidades, com a sua natureza, com os seus amigos, com a sua família, com aquilo que ela gosta de fazer, com os seus talentos e, obviamente, com a pessoa que ela ou ele escolhe para ser seus parceiros. Se ela ou ele estiver no lugar certo, ou seja, com tudo isso aí que eu acabei de dizer, você vai ver que ela terá ou ele terá uma vida muito boa. E aí eu tenho uma dica aqui para você, que veio naquela cartilha, né, do Namoro Legal, e que eu quero passar aqui para você, que é um exercício, na verdade. É um exercício que eles dão diretamente para as meninas ou para os meninos fazerem. Na verdade, para as meninas, porque essa cartilha foi escrita para as meninas, mas aqui eu faço questão de trazer para os meninos também, porque muitas mães, quando eu falei da cartilha, disseram, sabia que o meu filho está passando por uma situação como essa? Portanto, mãe, esse exercício você pode aplicar ou pedir para o seu filho ou a sua filha aplicar com eles e vocês conversarem a respeito, como eu disse no começo, não quando eles já estiverem apaixonados, sofrendo ali naquela maior angústia, ou mesmo, né, deslumbrado por aquele encantamento que qualquer namoro, paixão, né, acaba desencadeando na gente. Não, essa conversa é uma conversa que você tem que ter muito antes mesmo dele se apaixonar, quando ele começar a chegar com o papo de que está interessado, ou ela chegar com o papo que está interessado em fulano, ou que fulaninho está interessado nela, vai devagarinho conversando sobre esses itens, vai fazendo eles verem na conversa de vocês, primeiro, que pessoas mais importantes da família eles consideram, ou ela considera. Uma outra pergunta que ela coloca é, amizade, quais são as amizades mais importantes que eles têm? O terceiro é, no meu tempo livre gosto de... E aí tá lá reticências, para eles preenchendo. Meu lugar preferido é... Eu me sinto atraente quando... Eu estou nervosa e o que me acalma é... Eu me destaco na escola ou no trabalho quando... Meu maior dom é... Ou seja, essas são perguntas que vêm nessa cartilha, que aliás, se vocês quiserem que eu envie a cartilha para vocês, é só vocês colocarem, é só vocês me mandarem uma mensagem para o meu WhatsApp, ou se você quiser, já entra direto lá no Google e põe lá a cartilha Namoro Legal, e aí vocês já baixam direto para vocês, nem precisa passar por mim. Nessa cartilha tem essas perguntas. Falar com eles, né? Contar para eles e dizer, ó, tá difícil, mesmo se você, o filho ou sua filha, já tá apaixonado e você já tá vivendo essa situação, que é uma situação que você não tá sabendo como lidar.
tudo bem, você pega agora, conversa com ele, fala assim, olha filho, faz uma reflexão aqui. Experimenta olhar um pouquinho para aqui para você botar um foco, tirar o foco da tua paixão, tirar um foco do namorado ou tirar o foco da namorada e olhar um pouquinho para você. Então, pede para ele ou para ela olhar essas perguntas e responder essas perguntas por escrito e guardar com ela. E no caso, por exemplo, se você conversou com ele ou com ela antes de eles se apaixonarem, na hora que você perceber que esse tipo de situação está começando a acontecer, que o teu filho ou tua filha você convida para ir para algum lugar, não pode ir porque o namorado não vai, ou porque o namorado não quer, ou porque o namorado não deixou, enfim, essa palavra não existe, não deixar, né? Namorado, namorada, ninguém tem o direito de deixar nada, né? Nós somos, como eu falei, seres humanos e como seres humanos temos o direito da livre escolha. O que a gente tem é que negociar, o que a gente tem é que se organizar no sentido de um poder e um dizer para o outro aquilo que pensa, que quer, que gosta e como quer a sua vida, para que se estabeleça uma ética de convivência e que eles possam de fato conviverem bem, sem que esse tipo de situação venha acontecer e venha ferir, né, as nossas relações com os nossos filhos. Ou seja, você está lá no, sei lá, é teu aniversário, é aniversário de alguém da família e sabe, é possível sim que você receba, quando você vai chamar sua filha ou chamar o seu filho para esse tipo de evento, e ele diga, não, esse evento meu namorado acha chato, aí eu não vou, eu vou com ele para o cinema, eu vou fazer... Não, tudo bem, pode ir com o seu namorado para o cinema, mas não nessa hora, não nesse momento que também é importante para você estar junto com a sua filha. Então negocie com o seu filho, não só com a sua filha, com o seu filho, negocie, né? Traga ele para perto de vocês, faz essa conversa, deixa ver acontecer que esse tipo de situação é uma situação que hoje parece que não tem consequência nenhuma, mas que amanhã pode deixá-los sozinhos, sem amigos, tristes. Claro, a família acaba ainda acolhendo e participando, mas isso é uma situação muito desagradável, vai desapontar muitas vezes, e às vezes essas mágoas que vão ficando, vão criando, né, um distanciamento na relação de vocês e que pode também, né, prejudicar essa relação entre mãe e filha ou entre mãe e filho. Então, traz essa conversa antes e fala abertamente sobre situações como essa que parecem tão bobas, mas que não é, e que pode ser abusiva sim e afastar tanto o seu filho quanto a sua filha de você. Até um próximo encontro.